para você que está querendo arrasar no Enem e também nos concursos. Nossa aulinha de hoje vai ser sobre transformações gasosas, né, ou mudança de estado de um gás. O que é isso, professor? Então vamos entender o seguinte. Já trabalhamos aqui a ideia da fórmula, né? Não resolveu o exercício ainda, não se preocupe, vai ter exercício depois. A questão que é da equação de Clapeyron. Então nós temos aqui, ó, pressão, volume, número de mol, a constante e a temperatura. Então, ou seja, isolando aqui, eu passando esse tempo lá de cá, nós temos isso aqui e tem algo constante. Então, a partir daqui, consigo fazer o quê? A equação geral dos gases. Então, nós temos agora o chamado estado de um gás. Então, não confunde aqui estado de um gás com o estado físico, né, da matéria, né? Porque lá é o quê? Sólido e gasoso. Quando eu falo estado de um gás aqui, eu estou pensando o seguinte. Nós temos as variáveis, né, de estado. Ou seja, que são grandezas que vai estar o quê? Então eu vou ter uma pressão, um volume e uma temperatura. Então esses valores serão o quê? Mudados ou manter constante um ou outro. Então, ou seja, eu vou sair de um estado de um gás para um outro estado, ou seja, nós temos uma dada pressão, uma dada temperatura e volume, estou agora passando para outros valores. Tudo bem? De pressão, temperatura e volume. Então nós temos aqui essas três palavrinhas mágicas aí, né? Ou seja, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Aí você pergunta, o que é isso aí, professor? Então lembra o seguinte, qual a palavrinha em comum que nós temos aqui, nessas três palavras? É o prefixo iso. Então fique atento, quando fala iso, tem a ver o quê? Igual, o mesmo. Então, isotérmica, nós temos uma transformação, né, gasosa, onde a temperatura não mudou, ou seja, a temperatura é a mesma. Né? Isobárica quer dizer o quê? Pressão, ou seja, a pressão não mudou. Isovolumétrica, então já está dizendo aqui, ó, volume, né? Isobárica a gente também confunde, mas isovolumétrica, isotérmica, fica mais claro, né? Então você já sei o que é uma isotérmica e isovolumétrica, isobárica só falta o quê? A pressão. Tudo bem? Então, se for iso, você é o que? É constante, então você não muda. Então vamos lá. Isotérmica, temperatura constante. Quer dizer isso? Quer dizer que para aquela sequência, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Ou seja, houve uma mudança de estado do gás e a temperatura se manteve constante. O que vai afetar na fórmula? Lembra o seguinte, se você for constante, você está fora. Ok? Se estiver constante, está fora, não precisa repetir. Então imagina o mesmo valor aqui e aqui. Você já viu isso em matemática, você pode o quê? Simplificar. Então logo, né? Então isotérmica, a temperatura é constante, ou seja, T1 igual a T2. E então logo a nossa fórmula fica o quê? P1, V1 igual a quem? P2, V2. Certo? Então interessante aqui, ó, nós temos o quê? Pressão e volume. Você sabe qual é a relação entre pressão e volume? Né? Tirando a temperatura da jogada. Se você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? A tendência é o quê? Você vai comprimir, né? Então, ou seja, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta a pressão, o volume o quê? Tende a diminuir. E o contrário também, se você aumenta o volume, é porque a pressão está diminuindo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a isobárica, usando a mesma jogada aqui, ó. Então quer dizer o quê? Que a pressão, né, 1 é igual à pressão no instante 2. Então o que acontece? Lembra, se você for igual, né, os valores são os mesmos, então fora. Então o que vai sobrar? Vai sobrar o quê? V1 sobre T1 igual a quem? V2 sobre T2. Certo? Então só lembrando, quando fala P, esse P aqui é pressão, V volume e T temperatura. Certo? E agora vamos para a isovolumétrica. Lembrando que às vezes aparece a palavra para isovolumétrica, a expressão isocórica ou isométrica. Certo? Então fica atento aí. Mas geralmente é isovolumétrica ou isocórica que mais aparece. Então o que acontece? Vou ter uma transformação e agora no caso é uma transformação a volume constante. Certo? Então quer dizer que no caso aqui, ó, V1 é igual a V2. E lembrando, se você é constante, ou seja, você está fora da fórmula, né? Você está fora. Então a nossa fórmulazinha aqui fica como? Fica P1 sobre T1, né? Assim como eu tenho o quê? P2 sobre
T2. Então vamos só recapitular aqui. Quando eu falei pressão e volume, eles são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, ó, volume e temperatura, então quando pensando na forma matemática, toda vez que tiver uma fração, ou seja, um valor um em cima do outro, o que acontece com um tem que acontecer o que com o outro. Então isso são grandezas o quê? Inversamente, diretamente proporcional. Então se aumenta o volume, quer dizer que a temperatura está aumentando. Então a mesma coisa, ó, se você aumenta a pressão em alguma coisa, a tendência é o quê? A temperatura também o quê? Aumentar. Então, ou seja, essa fórmula aqui, você pode usar ela na totalidade, né? Porque pode acontecer de ninguém estar sendo constante, ou também pode ser o quê? Constante aí. Você pode o quê? Simplificar a fórmula. Beleza? Então essa dica aí, para você estar o quê? Ainda trabalhando a ideia do quê? Da fórmula. Mas não se preocupe, os exercícios vão estar vindo aí e você está acompanhando a gente no nosso canal, né? No Instagram, onde for aparecer esse vídeo aí, né? Boa coisa está acontecendo com você. Então obrigado e até a próxima.